Um prazer estar aqui com vocês. A Val fica elogiando, aí eu fico vaidoso. Vocês me jogam cada vez mais pro buraco, não é? Olha, eu queria falar com vocês hoje sobre a nossa conduta. O que é que o Espiritismo professa em termos de conduta? Sobre a questão ética e a questão moral. Em que é que nós, ou seja, que o Espiritismo se diferencia? O que é que o Espiritismo se diferencia? Em que ele se torna diferente? Não é? Então, é uma questão para a gente raciocinar. A gente conversa com as pessoas hoje e a percepção que a maioria tem é que o mundo está cada vez pior. O que é que vocês acham? O mundo está pior ou está melhor? Depende do mundo, está melhor. Melhor ou pior? Acho que se a gente for ver o passado, está melhorando. Então, o caminho está melhor. O passado, sem olhar o passado, está melhorando ou está piorando? Então, o processo é um processo de evolução. Não é? Se nós pensarmos assim, a primeira experiência humana em agrupamentos, grandes agrupamentos, começou há 12 mil anos atrás. O Homo sapiens surgiu há 450 mil anos. O Homo erectus, que deu origem ao Homo sapiens, surgiu há 1.800.000 anos. E a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Muitas coisas aconteceram aqui. Já teve os dinossauros, já desapareceu, um monte de coisa já teve aqui. O Homo sapiens surge há 450 mil anos, mais ou menos. O sapiens sapiens há 150 mil anos. E o homem se estabelece quando ele começa a fazer agricultura. E aí ele começa a trabalhar junto. Essa convivência do homem que vive em tribo para o homem que vive numa coletividade, vocês acham que ela foi fácil ou ela foi difícil? Qual o ponto central da mudança que tem que ocorrer de uma tribo para uma coletividade? União? Pois é, entender o respeito, entender as coisas todas. Então, no momento em que o homem vai viver numa coletividade, na produção agrícola, ele teve que dividir o trabalho. Alguns faziam umas coisas, outros faziam outras. E elas deviam ser tão importantes uma quanto as outras. E aí começou a aparecer nas pessoas a cobiça. E as terras eram cobiçadas por outras tribos. E aí começaram as guerras. E aí eles tinham que defender as suas colheitas. Para isso eles constituíram os exércitos. Havia um grupo que era encarregado da defesa, um grupo encarregado de plantar e colher, um grupo encarregado de fazer roupa, um grupo encarregado de fazer equipamento agrícola. E assim a coletividade começou a se formar. O primeiro código de conduta de que se tem notícia é um código que surgiu há mais ou menos, calcula-se 3.500, 3.600 anos, que é o Código de Hammurabi. E esse Hammurabi era um rei, naquela região lá da Babilônia, e ele escreveu numa pedra um código de conduta. Então, e o código chamava Lei do Talhão. Olho por olho, dente por dente. Na mesma medida que você fez, você paga. E ele escreveu. E escreveu na pedra uma frase simples. Sendo eu representante de Deus na terra, submeto aos deuses, representante dos deuses na terra, submeto aos deuses esse código de conduta sobre o qual vou governar o povo. Se houver alguma coisa para mudar, muda.
E aí, Deus não mudou nada que estava escrito na pedra. E o Código de Hammurabi funciona até hoje. Então ele está numa pedra, mas nós temos resquícios até hoje do Código de Hammurabi na nossa maneira de ver e de enxergar as coisas. Não é? Então o cidadão vai evoluindo nesse processo. E no Código de Hammurabi era assim: roubou, corta a mão. Fez alguma coisa errada com a vista, fura o olho. Ou seja, simples assim. Simples assim. Fez qualquer coisa, vai ser apedrejado. Tem grupos religiosos hoje que ainda apedrejam pessoas? Tem? Apedrejam. A mulher adúltera é apedrejada? Onde isso? No islamismo. Afeganistão é um exemplo disso. Ou seja, a humanidade está em evolução. E a gente encontra evolução maior em alguns lugares e menor em outros. Evolução tem a ver com dinheiro? Tem a ver com progresso econômico? Tem também. Acaba acontecendo. Mas onde é que está centrada a evolução? De que evolução o Espiritismo fala? A evolução moral. Moral. Então, o homem tem que evoluir moralmente. Para evoluir moralmente, o que tem que acontecer com o homem? Ele tem que evoluir. Como é que se evolui moralmente? Conhecimento. O que você falou? Entendendo. O que é que tem que crescer para que a compreensão da moral cresça? A consciência onde eu gravo. A inteligência. Por quê? Porque é a inteligência que vai me permitir avaliar a extensão da moral. O que é que ela representa? O Espiritismo fala sobre uma série de coisas. E uma delas chama-se reforma íntima. Vocês já ouviram falar em reforma íntima? Já? Nos centros espíritas falam para a gente de reforma íntima? Muito. Como é que se faz uma reforma íntima? Vocês já pensaram nisso? É um instrumento nosso, a reforma íntima. Como é que a gente faz a reforma íntima? Avaliando a nós. Como é que a gente avalia? O que é bem, o que é mal? Pois é. E aí a gente fala assim, não, mas o caminho a gente já tem. O que é que Jesus falou? Amar a Deus, amar ao próximo. Como aqui. Está resolvido o problema? Então a reforma íntima no sentido de amar ao próximo. O que é que nós fazemos então em sinal de amor ao próximo? O que é que nós fazemos em sinal de amor ao próximo? Nós fazemos isso? O que é que a gente faz mesmo, objetivamente, em prol do próximo? Para sair da frente e tal. Pois é, mas nós traduzimos. A gente traduziu isso de uma forma simples. Que é uma forma que vem de séculos. Chama-se caridade. E aí nós simplificamos bastante. Qual foi o máximo da simplificação que a gente chegou? Caridade o que é? Sim, mas a caridade é doar. E eu dou o quê? Então eu dou alimento, eu dou roupa usada, eu dou alguma roupa nova, uma vez por ano. Eu dou. Hein? O que sobra no armário, eu dou. E com isso, eu cumpri a caridade. E com isso, eu demonstrei que eu estou no caminho certo.
Porque a caridade já é o caminho do amor ao próximo. Aí é que começa, a inteligência tem que funcionar. Será que o amor ao próximo é essa caridade? Só? Não, Também. tem. Tem a caridade que o enfermeiro faz para o doente, que é uma caridade grande, você dedicar, porque você pode ser um profissional. Você pode ser um profissional que cuida com uma visão maior da sua própria profissão. Certo? Então, isso é um trabalho de caridade. O enfermeiro vê quanta gente ele vê naquele leito sofrendo, com medo, morrendo de medo naquela cama. E o único alento daquela pessoa é conversar com o médico ou com o enfermeiro. Então, nessa atividade, eu estou fazendo caridade? Estou. Estou levando apoio àqueles. Esse apoio, que benefício esse apoio está trazendo para mim que estou fazendo a caridade de dar o apoio? Posso estar. Posso não estar também? Posso. Qual é a diferença de estar evoluindo e não estar evoluindo? Não estar é modo de dizer. Você está tirando desse momento que você está ajudando o outro, como aprendizado, você está sentindo a dor do outro. Isso. Aí você falou na empatia. A empatia, que é se colocar no lugar do outro e sentir, esse é um exercício de desenvolvimento, de reforma. Porque tem gente que faz um monte de partido, né? Isso. A enfermeira, assim, Isso. eu já fiz a obrigação. Isso. E quem já fez a obrigação, fez realmente a obrigação. Certo? Uns vão além no sentido de entender. E quando vai além, às vezes atrapalha todo o processo de conduta. Muita gente se atrapalha com o processo de conduta hospitalar porque extrapola no sentido de entender que tem que carregar o outro no colo. Por exemplo, eu não quero me apegar a isso, mas é uma ideia geral. O que é que falta para nós, para a gente realmente pensar que eu tenho que fazer uma reforma íntima? E como seria essa reforma íntima? Como é que é essa ideia do amor? Como é que isso se traduz? Então veja, nós estamos evoluindo, aumentamos a nossa compreensão, trabalhamos. Anteriormente, existia uma questão que fazia com que todo mundo trabalhasse no sentido de uma série de coisas desse tipo de amor ao próximo, de controle e tal. Qual foi o controle que as religiões trouxeram? Qual foi o controle que as religiões trouxeram? Vamos pegar então, para não ter problema com a religião agora, vamos voltar lá nos egípcios. Os egípcios tinham um livro. E o livro chamava O Livro dos Mortos. Chama O Livro dos Mortos. Alguém aqui já viu? Isso. Se você lê, e você encontra na internet, ele diz assim: o Livro dos Mortos prepara os vivos para passar pelo grande julgamento. E qual a ideia que eles tinham? Que a sua morte, você seria levado por um barqueiro. Por isso que você olha os filmes antigos, eles colocavam 2 moedas no olho do morto, que era para pagar o barqueiro. Aquelas moedas eram para pagar o barqueiro. E aí o barqueiro ia atravessá-los para o outro mundo, onde ele iria sofrer a avaliação da sua conduta por parte de 42 juízes. Ao final, o coração dele ia ser colocado numa balança. Se pesasse igual uma pena do outro lado, ele iria viver com os deuses no céu, no mundo dos deuses. Se pesasse mais que a pena, ele ia nascer de novo.
para trabalhar e tal. Aí todo mundo nasceu de novo. Então o livro se propunha a ensinar as pessoas a se treinarem para poder passar nesse julgamento e viver junto com os deuses. Então tinha coisas assim: eu juro que eu nunca enganei ninguém na praça do mercado. Eu juro que eu nunca sujei a água do vizinho, porque eles trabalhavam com irrigação. Eu juro que eu nunca roubei a água do vizinho. Ou seja, eram regras de conduta que eles trabalhavam. E essas regras estavam escritas no livro, era um livro que eles deveriam praticar para ser aprovado pelos deuses. Não é? Então, lá, Egito, nós estamos falando aqui de 3.000 anos atrás, 3.500 anos, 3.600 anos. Há 3.000, mais ou menos 3.270, 3.300 anos, surgiu um código. Se chamava 10 Mandamentos. 3.000 anos atrás. Que foi escrito por uma pessoa chamada Moisés. Então você tinha o livro dos mortos, você tinha o Código de Hammurabi e você tinha os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos previam que, se eles fossem o livro dos mortos, o cara tinha que nascer de novo. Os 10 Mandamentos, se você fosse... se você violasse os 10 Mandamentos, você enfrentaria a ira divina. Certo? Deus não queria isso e você ia sofrer a ira divina. Era uma coisa de força. Então as religiões se instalaram a partir disso, todas elas foram se instalando com base no medo. A pressão é o medo de Deus. A pressão é o medo de Deus. Então, como é que você faz reforma íntima se a tua preocupação é que Deus não vai te punir? Certo? Se você errar, você vai ser punido. Não é isso? E aí nós viemos 1.000, 2.000 anos e tal. Há 1.600 e poucos anos atrás, surge, 1.600 anos atrás, mais ou menos, surge a Igreja Católica. 400 anos depois de Cristo. 320, mais ou menos, o imperador romano e tal, Constantino, organiza os bispos e pega o cristianismo, que é diferente do catolicismo, pegam o cristianismo, que tinha sido desenvolvido por Paulo de Tarso, e organiza o cristianismo para se tornar a Igreja Católica, que é a igreja encampada pelo imperador Constantino. E existia um filósofo na época, pouco depois disso, que andava numa busca tremenda. E esse filósofo se chamava Agostinho de Hipona. E ele professou várias filosofias. E o Agostinho se encanta com o cristianismo, com as questões que o cristianismo resolvia. E essa ideia de Deus, porque o Paulo de Tarso dizia assim, numa das cartas do Paulo de Tarso, que é aos Coríntios, ele diz assim: o bom cristão é aquele que respeita. Então, a mulher deve frequentar o templo de cabeça coberta. A mulher deve respeitar o marido. O escravo deve respeitar o senhor. E o senhor deve tratar o escravo com respeito e a mulher com respeito. Olha que coisa curiosa. Santo Agostinho, Paulo de Tarso, escreve isso na carta aos Coríntios. Mas como é que admitia-se a escravidão? Que coisa mais absurda, com a falta de amor ao próximo, que é a escravidão? Por que ele fez isso? Por que será que a inteligência, porque é uma inteligência monumental.
ele implantou o cristianismo, ele criou, desenvolveu o cristianismo, pregando, usando templos gregos que não estavam sendo utilizados para fazer as reuniões, e ele escrevia cartas e mandavam para ser discutidas nessas reuniões. E ele faz assim com o cristianismo. E o cristianismo se desenvolve, a ponto, com uma força tão grande, que o Império Romano assume o cristianismo como a religião do Império e cria o catolicismo. Por que ele fez isso? Por quê? Porque a cultura da época era essa. Dizer que não podia ter escravo não ia funcionar. Mas dizer que tem que tratar o escravo com dignidade era um passo na direção de um processo de respeito, de melhoria. Abolir a escravidão, naquela época, ele não conseguiria nunca. Mas melhorar a relação senhor-escravo, ele consegue. Por que ele coloca a mulher como subordinada ao marido? Porque era assim. Já era assim. Ele só pede que o tratamento seja respeitoso entre eles. E o processo vai evoluindo. E aí começa a evoluir no sentido de encontrar a ideia de pecado. Aí vem o Santo Agostinho, que é esse Agostinho de Hipona, e começa a discutir a questão do pecado. O que é o pecado? Vocês já pensaram nisso? Tem pecado? O que é o pecado? Qual a ideia de pecado que existe? Dentro da Igreja Católica é uma ofensa que faz a Deus. Só a Igreja Católica? Uma conduta. É uma ofensa que se faz a Deus, por não cumprir uma conduta estabelecida por Deus. Só a Igreja Católica trabalha com o pecado? As religiões dizem. Esse pecado, qual é o fundamento desse pecado? De onde ele vem? Vem dos 10 mandamentos ou antes, porque antes era assim, os deuses puniam. E quando Moisés vem com os 10 mandamentos, que ele fala de Deus, ele está falando de um Deus. Não é o Deus único da humanidade, é o Deus Yahvé do povo judeu, a quem o povo judeu havia escolhido para professar a sua fé. Porque naquela época os deuses compensavam os seus seguidores com vantagens. Vencia a guerra. Era esse o sentido dos deuses. Você recebia em troca favores e recebia punição se Deus não estivesse contente com você. Mas a punição era coletiva, não era individual, era coletiva, era a tribo, era o povo. Tanto é que quando eles pegavam um herege no meio do povo, eles diziam: é você que está causando isso, por isso que o nosso povo está sofrendo, e pá! E aí faziam as penitências em cima do herege. Ou seja, a estrutura toda era o medo dos deuses. E o Agostinho de Hipona diz assim: mas Deus é a perfeição. Deus é perfeito. Deus não poderia criar coisas imperfeitas. Então, por que existem aqueles que são imperfeitos? Por que a gente é imperfeito? Que os humanos são imperfeitos, se são criação de Deus, e criam problemas. E aí ele fala assim: mas Deus, na sua inteligência, ele deu ao ser humano, deu ao homem, o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, não é a criação que é ruim. As decisões que o homem toma é que são ruins. Esse é o problema. E aí ele diz assim: você decide, você pode decidir com a emoção ou com a razão. Quando você decide com a emoção, você tem uma chance muito grande de errar. Então, o pecado é quando você decide com a emoção. Aí você comete o pecado. Então você tem que decidir com a razão.
Essa era a ideia. Então, o pecador é aquele que decide com a emoção e não com a razão. Ou seja, não faz um julgamento claro. O processo se desenvolve. E aí vem São Tomás de Aquino, que era um filósofo. São Tomás escreveu um livro maravilhoso, onde ele discute várias questões de conduta. E o objetivo do livro do Tomás de Aquino era ensinar aos padres da Igreja Católica como é que eles deveriam tratar os assuntos no nível da razão. Certo? No nível da razão. E aí ele vai buscar nos gregos Platão, Sócrates e Aristóteles a filosofia dessa relação. E Platão é o primeiro a dizer o seguinte: existe o mundo das ideias e o mundo da matéria. Deus está no mundo das ideias. Deus criou tudo perfeito no plano das ideias e colocou o homem e o espírito para executar a obra. E o processo é um processo que vai se aprimorando até chegar na perfeição, que é o mundo das ideias. Certo? Quando você vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar uma parte muito grande na introdução que fala sobre Sócrates e Platão. E o Kardec fala que a influência, os primeiros espíritas foram Platão e Sócrates, e depois Aristóteles, que veio depois deles. Ou seja, o espiritismo está contido na filosofia de Sócrates e de Platão. E eles organizaram as questões. E eles organizaram a partir do início, que é exatamente qual é o conceito de moral. O que é a moral? Se eu tenho que fazer uma reforma íntima, eu tenho que me melhorar moralmente. Amar o próximo é o requisito moral. O que falta para nós? Estabelecer os princípios que vão dizer para mim assim: olha, eu amo o próximo. Então, para manifestar o meu amor, eu não faço isso. Eu faço isso. Essas são as coisas que eu faço. E no mundo grego, essas coisas determinavam o caráter. O nosso caráter é baseado nos princípios que a gente tem. Qual é a ciência que discute hoje os princípios? Qual será a ciência que discute o princípio? A filosofia. A filosofia é que discute a razão que está por trás das coisas, os princípios que dão base para tudo que você está fazendo. É a filosofia. Só que nós, aqui no Brasil principalmente, numa reforma do ensino que foi feita na década de 70, eliminou-se a filosofia e a sociologia do currículo escolar. E nós perdemos essa questão, que é a questão da consciência, da discussão das coisas, da razão, e atrás, e no fundo, é buscar a razão. A filosofia vai te dar esse conteúdo. E nós perdemos isso. Os outros povos que não trabalham essa ideia, a mesma coisa. Então o cidadão cresce e ele não tem filosofia, mas ele tem o modelo das pessoas. Qual é? É o cara que ganha dinheiro, é o cara que faz isso, é o cara que faz aquilo. Esses se tornam os nossos ídolos. E é esses que a gente segue. E a questão moral, que é a verdadeira razão da existência, a gente deixa de lado. Não é? Na época desses filósofos, você tinha os filósofos e tinha os sofistas. O Sócrates era o grupo dos filósofos, que levavam as pessoas a encontrar a razão.
Então a discussão do Sócrates era sobre a razão. Ou seja, qual é a razão para as coisas? Qual é o fundamento das questões? Uma vez, Sócrates era chamado de sábio. Ele dizia assim: eu não sou sábio, eu não sei nada. Eu só pergunto, porque o Sócrates fazia perguntas. E aí ele vai se entrevistar com as pessoas que ele julgava sábio na sociedade. Ele vai falar com o general, com o político e tal. Ao final ele conclui o seguinte: que todos aqueles que para ele eram sábios, sabiam muito de alguma coisa. E por saber muito daquela coisa, achavam que sabiam sobre todas as outras coisas com a mesma competência que ele sabia daquela coisa. E aí ele se arbitrava, ele tomava para si o papel de analisar, julgar e questionar as outras coisas para as quais ele não tinha competência. E ele, Sócrates, tinha conhecimento da incompetência dele, daquilo que ele não sabia. Então ele estava em busca do conhecimento. E na busca do conhecimento, ele era um cara racional. Porque o conhecimento está na razão, não está na emoção. O conhecimento é racional. E aí o Sócrates tem essa posição. O Espiritismo, então, se calça no Sócrates e no Platão. Essa é a discussão deles. E aí eles começam a discutir sobre a ética. O que é que seria a ética? Então, eu tenho a moral. Mas a ética é igual à moral? Aí surge o código de ética, isso e aquilo. Então a discussão que eles faziam é a seguinte: a moral é um conjunto de regras que uma sociedade tem num tempo e num lugar. A moral não é igual para todos os povos, não é igual para todos os agrupamentos, não é igual para todas as cidades. Nós todos que estamos aqui concordamos plenamente sobre a justiça. A justiça é uma coisa que é fundamental. Verdade ou mentira? Onde é que nós discordamos? No que é justo e o que não é justo. Com a justiça nós concordamos, mas nós discordamos sobre as coisas justas. Eu acho que tal coisa é justa, você acha que aquilo não é justo. Nós dois estamos em busca da justiça, mas concebemos a justiça de forma diferente. Por aí a gente vai começar a reforma íntima. Como é que eu conheço a justiça? O que é justo para mim? O que é o amor? E o que é o amor ao próximo? O que significa isso? Quais são os princípios que balizam o amor ao próximo? Se eu tenho isso, eu tenho onde me apegar para fazer a reforma íntima. Mas se eu não tenho princípios claros, definidos, eu decido de acordo com o vento. Eu decido de acordo com a emoção. Foi bom? Foi bom. Então é bom, eu aprovo. Foi ruim? Foi ruim. Então eu desaprovo. Aí a emoção entrou e não a razão. Aí nós estamos lá atrás no Santo Agostinho. Então, o nosso caminho é o caminho da reforma. É o caminho de descobrir os nossos princípios. Que princípios nós temos? Então, veja só. Qual é a discussão que eles fazem? Existem valores. Valores universais. Esses caras trouxeram um conjunto de valores para a gente. Certo? O respeito, a justiça, enfim, eu vou ler para vocês aqui. São valores que eles trouxeram. Para eu praticar esses valores, eu preciso ter princípios. Quais são os meus princípios de justiça? O que é que eu aceito e o que é que eu não aceito? O que é injustiça para mim e o que não é? O que é justo e o que deixa de ser? Valor, princípio. E a prática disso, na cabeça deles, a prática dessa coisa aqui, desse valor e desses princípios, sendo renovados, vão tornar a pessoa virtuosa. Então, uma pessoa que tem virtudes. Então, a virtude você conquista pela prática dos valores.
Então, o conheça-te a ti mesmo que todo mundo fala, não é assim que dizem para a gente? Conheça-te a ti mesmo. Não é assim? Vocês ouviram isso? O que significa conheça-te a ti mesmo? Conheça-te a ti mesmo é o seguinte: como é que você decide? Como é que você decide sobre a bondade, sobre a maldade, sobre o que é digno e o que não é digno? Como é que você decide? Esse exercício é o exercício que a gente tem que fazer. Esse é o exercício. Quais são os meus princípios? O que é que eu julgo? Como é que eu julgo? Eu já contei isso para a Vânia. A gente participava num grupo lá em São Paulo e nós tínhamos que nos reuníamos uma vez por mês e nós tínhamos que distribuir cestas básicas para as pessoas na rua. Mas nós tínhamos que andar pela rua, encontrar uma pessoa, identificar, conversar com ela e oferecer para ela uma cesta. Se ela quisesse, a gente dava a cesta. Se não quisesse, a gente ia para outra. E a cesta básica, nós não podíamos comprar. Nós tínhamos que ganhar. Mas nós não podíamos ganhar dinheiro. Ninguém podia dar o dinheiro para a gente. Então, eu conversava com a Thelma falava: vou te ajudar, vou te dar 3 quilos de arroz. Eu queria os 3 quilos de arroz. Então a Thelma tinha que se movimentar e me dar os 3 quilos de arroz. Era assim que funcionava. E aí nós montávamos aquela cesta e saímos para distribuir. E eu saí do escritório, peguei o carro, a Claudine e eu, e fomos andar pelo centro de São Paulo. E eu andei de carro 3 a 4 horas no centro de São Paulo, não encontrei uma pessoa digna de receber a minha cesta básica. E eu olhava e dizia assim: ixi, aquele ali eu não vou dar não, porque se eu der a cesta básica ele vai vender e vai tomar cachaça. E aquele lá mexe com droga, também não vai dar certo. E assim eu fui julgando cada um que passava. Ao final da noite, eu não tinha conseguido entregar nenhuma cesta básica. E aí, de volta para o centro, fizemos lá a nossa reunião na semana seguinte, e eles rindo de mim, os mentores lá, né, então, porque eu não tinha conseguido. Falou: nós temos uma pessoa no grupo aqui que andou 4 horas no centro de São Paulo, não encontrou nenhuma pessoa carente digna de receber uma cesta básica. E aí eu continuei me exercitando. E passei a encontrar algumas pessoas que me diziam assim: caiu do céu. Eu estou aqui no hospital acompanhando uma filha minha, na minha casa não tem nada para comer, o senhor está me dando essa cesta aqui agora no ponto de ônibus. Botava a cesta na cabeça, entrava no ônibus e ia embora. Então, a gente começou a encontrar alguns que faziam isso. É um exercício. Então, veja só, por que eu não encontrava? Porque eu tinha um código de seleção do que eu achava que merecia e do que não merecia. E esse código era todo torto, porque estava baseado na aparência. Não estava baseado na minha intuição, na minha conversa, porque eu nem parava para conversar. Nem me dava o direito de conversar. Quando eu passava a conversar, aí eu passei a descer do carro, abordar a pessoa, conversar com ela, aí eu entendi. Teve gente que falou para mim assim: olha, eu não preciso. Agradeço muito, o senhor pode encontrar uma outra pessoa. Outros falavam assim: olha, eu não preciso, mas posso levar para uma pessoa que mora perto da minha casa que precisa? E assim, então, a hora que eu passei a conversar com as pessoas, eu passei a descobrir algumas coisas. Isso é a minha experiência. Então, o que é que eu não tinha? Eu não tinha um código, um conjunto de princípios que me permitisse fazer uma avaliação. Sem um conjunto de princípios, nós não vamos conseguir fazer reforma íntima. Nós vamos fazer uma caridade, que é uma caridade meio que automática. Ao final do ano a gente faz isso, a gente faz cesta básica, a gente distribui isso, a gente distribui aquilo e tal. Mas qual é o conteúdo? De onde eu vou tirar? O que é que eu vou tirar? Nós vamos evoluir. Nós temos que evoluir. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Aí, vamos pegar dentro dos códigos. Eu peguei uma questão que dá aqui, que é o seguinte: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último J. Jesus disse isso. O que ele quis dizer com isso?
que será que ele quis dizer? O céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido. Quem é que vive no céu? No que nós chamamos céu? Os espíritos desencarnados. Quem é que vive na terra? Os espíritos encarnados. Esses dois mundos vão continuar vivendo até que tudo se cumpra. E o que é tudo se cumpra? O nosso crescimento moral. Para ter um crescimento moral, a gente tem que ter um crescimento intelectual. Nós temos que ter compreensão. Então nós temos que nos exercitar, estudar. E aí, no livro dos Espíritos, tem a hierarquia espiritual. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, vocês já viram isso? Não? E aí tem uma classe de espíritos, são espíritos angélicos. E o espírito angélico é aquele que compreende Deus. Não está sentado à mão direita de Deus, nem conversa com Deus. Compreende Deus. E compreender Deus, o que é? Compreender a obra de Deus. Quando pergunta, uma das perguntas que o Kardec fala sobre como é que eu sei que Deus existe, como é que eu entendo Deus, como é que eu vejo Deus? E os Espíritos respondem dele, pela obra. É só você olhar. De tudo que você tem aí, o que não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. Então, eu crio uma bactéria? Não. Eu crio passarinho? Não. Eu pego o passarinho e coloco na gaiola. Mas eu sou incapaz de criar um passarinho. Ou seja, isso é obra. A harmonia que existe no universo, agora aqui nem é na Terra, no universo, é obra perfeita. Certo? Essa é a perfeição. Então, essa harmonia que existe no universo é obra de Deus. Então, por aqui, a gente vai. E quem é que compreende Deus? Os espíritos angélicos. Para compreender Deus, o que é que ele tem que ter? Conhecimento. Tem que ter conhecimento das leis naturais, de como tudo funciona. E tem que ter uma moral elevada, que é a moral que leva a gente à compreensão máxima da justiça, da bondade, do respeito, da dignidade, de todos esses valores. Essa é a nossa busca. Esse é o nosso exercício. Então, como é que a gente vai chegar nesse ponto? Exercitando. Então, o Espiritismo diz para a gente, você vai nascer, viver, morrer. E nascer uma vez mais. A cada encarnação, nós estamos cumprindo o papel. A cada encarnação, nós estamos nos exercitando para alguma coisa. Então, você vê no Livro dos Espíritos, cada um de nós nasce com um dom. E o objetivo não é eu sair fazendo caridade, não é isso. Eu tenho que exercer o meu dom. O advogado tem que exercer o seu dom, com dignidade e com respeito, que é organizar a questão legal para que as pessoas consigam sair das dificuldades e se resolver. Cada um de nós tem um dom. Então não tem um papel mais importante que o outro. Vamos dizer assim, qual é o papel mais importante na existência? Do homem ou da bactéria? Um não vive sem o outro. Um não vive sem o outro. Mas você está sendo louco, não. Calcula que nós temos mais ou menos dentro de nós 7 trilhões de células. E devemos ter 14 trilhões de bactérias. As células são vivas? Então eu sou um universo de células. E as bactérias que estão no meu organismo, o que é que elas fazem? Elas estão vivendo dentro do meu universo? Elas estão preocupadas com o meu bem-estar?
Mas o que elas produzem fazem com que eu sobreviva? Está integrado? Essa é a harmonia da natureza. E nós temos que compreender isso. Por que hoje a gente fala disso aqui? Porque a ciência evoluiu e trouxe esse conhecimento. Por que é que o Espiritismo não surgiu no ano de 1400? Veio surgir só agora, no ano de 1800. A gente já não entende nada agora, mas não. Porque a cultura, a moral, não tinha, na época, não existia conhecimento suficiente para isso. Então nós caminhamos. Primeiro veio o conhecimento da mecânica, da química, da biologia. No século passado, no começo do século, veio o conhecimento da energia, da mecânica quântica, que mudou tudo, tudo. O computador está aqui por causa do conhecimento que nós desenvolvemos na mecânica quântica. O celular está aqui porque nós desenvolvemos isso. Tudo que está aqui nessa sala é porque nós desenvolvemos esse conhecimento. Parou aqui? Não. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, qual foi a matéria que deu um salto? A biologia, a genética. E nós passamos a compreender a natureza das coisas e nossa. E aí nós aprendemos que tem um negócio chamado DNA, e que esse DNA tem uma receita de tudo. A história da evolução está no DNA. Mas da evolução humana, não. Porque até chegar no homem, toda a história lá para trás está no DNA. Tanto é que é uma fita de 1,5 metro de tamanho, com moléculas guardadas num pontinho que é o núcleo de uma célula que é menor que uma cabeça de alfinete. E está lá, olha a engenhosidade que é isso, uma coisa absurda, incrível. E como é que a gente usa isso? É absurdo, é incrível. E nós estamos começando a aprender sobre isso. Então, o Espiritismo vem e diz assim, a razão, se baseie na ciência, se baseie na razão. A fé tem que ser raciocinada, mas não na emoção, na razão. Eu não faço caridade para o outro porque eu gosto do outro. Não, eu faço caridade para o outro porque eu preciso ajudá-lo a sair da situação, uma situação de dignidade. Não, mas eu acho ele antipático. Não importa. Faz sentido? Agora, quando ele diz aqui, o céu e a terra passarão, não passarão sem que tudo esteja cumprido, significa o que isso? Ou seja, significa que alguém vai sair dessa condição uns antes dos outros? Nada, vamos sair tudo junto. Porque o céu e a terra, o plano espiritual e o plano material, não vai passar enquanto a gente não conseguir desenvolver. Se nós estamos aqui, nós temos que nos desenvolver. É junto. Começa a fazer mais sentido com amar o próximo como a ti mesmo? Por que eu tenho obrigação com o próximo? Porque Deus pediu para eu ter obrigação com o próximo? Por quê? Porque eu dependo dele, é uma interdependência. Se eu não cuidar da bactéria, eu vou morrer. E aí nós vamos entrando em questões morais que nós temos que ter princípios a respeito disso. Quando eu jogo o saquinho de lixo no lixo, eu estou tendo respeito pela natureza? Quando eu vou ao supermercado e pego um monte de saco de saquinho plástico e levo para casa, eu estou tendo respeito pela natureza? Não. Não. Me respeitei até o certo. Não, mas o que eu vou fazer? Eu preciso levar em alguma coisa? Sim. Nós temos que encontrar um caminho. Quando eu corto a árvore que está me atrapalhando, eu estou tendo respeito pela natureza? Provavelmente. Não. Mas, então vou deixar a árvore me comer? Não. Eu vou replantar essa árvore. Eu vou fazer um estudo. Eu vou ver o que eu tenho que tirar e o que eu não tenho que tirar, porque afinal de contas, cada um de nós tem um papel. Então nós temos responsabilidade com a natureza. Nós temos responsabilidade com o próximo. A árvore é um ser vivo que nós temos que respeitar. O ambiente da floresta é um microambiente que vive
Um montão de coisas vive naquele microambiente. E nós não estamos lá. Mas aquilo tem uma vida própria que se realimenta. Se eu aplico lá o veneno, eu vou ter problemas. Hoje nós usamos veneno na agricultura. Certo? Vocês acham que isso vai ser permanente? Não, não deve ser. Sabe por que não deve ser? Porque a biologia genética vem aí para alterar geneticamente as coisas para a gente não precisar jogar o veneno. Mas vai ter um dilema ético. Se eu aplico o veneno, é mais barato do que se eu comprar a semente geneticamente modificada. Então eu compro a semente mais barata e aplico o veneno. Esse é o dilema ético. Faz sentido isso para vocês? Então, essas questões são as questões que nós temos que pensar. É sobre elas que nós temos que trabalhar. É isso que vai me identificar. Moral. A moral na Grécia, ela estava ligada à coletividade. O desenvolvimento individual ligado ao desenvolvimento da coletividade. Isso dava o caráter, o quanto eu respeitava a mim e a coletividade. O sentido que esses filósofos gregos davam para isso era esse. Então, a moral era o respeito o meu desenvolvimento e o desenvolvimento da coletividade. Tanto é que o Sócrates desenvolveu um modelo de educação que chamava paideia, onde a criança, primeiro, ela aprendia a respeitar o ambiente e a questão moral. Depois, ela aprendia a ler e escrever. Depois, ela aprendia uma profissão. Ela ia escolher uma profissão. Ela ia escolher a profissão no final do período. E ela tinha todo um período inicial onde ela desenvolvia todo o processo da formação do caráter. Para depois entrar na formação técnica e especialização. Então, eles entendiam a moral como um caminho para a felicidade. A moralidade é o caminho para alcançar a felicidade. A verdadeira felicidade e o bem-estar. Por quê? Se eu estou bem, o meu vizinho está bem, o meu outro vizinho está bem, se a coletividade está bem, nós estaremos bem. Essa é a felicidade. Se alguém estiver mal nesse grupo, atrapalha não, ou seja, interfere em todos os outros. Então a coletividade é minha responsabilidade. Não só comigo. Daí volta lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é eu ter dó do outro, não. É trazer, é participar no convívio, é conseguir fazer isso. Isso é amar o próximo. Se eu preservo, eu estou amando. O que é que nós estamos fazendo para as próximas gerações? É um processo, a moral é um processo de desenvolvimento do caráter, onde o indivíduo busca cultivar virtude e não valor. Eu tenho um conjunto de valores que eu posso recitar. O advogado mais ainda. Mas eu tenho um conjunto de princípios que eu pratico aqueles valores. A virtude vem dessa prática. Então é a virtude que interessa, não o caminho. É o final que eu tenho que encontrar. E isso o Espiritismo fala da reforma íntima. Toda moralidade tem que estar ligada à coletividade. Porque o indivíduo moral sozinho não tem jeito. Ele só é moral se ele expressa a moralidade dele na coletividade. Então as ações individuais são avaliadas com base nisso. E para o grego, a moral, a virtude, estava no meio. Não era nem no máximo e nem no mínimo. Estava no meio. A virtude era praticar esses valores nem em excesso, nem em falta. Nós deveríamos fazer esse exercício conosco. E eles trabalhavam com algumas ideias. A justiça. A justiça era a garantia de que as coisas iam funcionar. E essa justiça
Antes, quando ela surgiu, a justiça para eles era a punição dos deuses. Então, Homero, que é um cara que começa esse trabalho, quer dizer, de pegar esse conhecimento popular e trazer para a Ilíada e tal, ele tá analisando o conhecimento dos deuses. Então, os gregos tinham vários deuses. Então, a partir dos deuses, do comportamento dos deuses, que eram misóginos, vaidosos e tal, ele escrevia as peças e representava as peças. Para que a comunidade, a partir dos deuses, aprendesse o que era bom e o que não era. Então, você tinha deuses que tinham defeitos e tal, como os homens, como os humanos. E daí, eles foram tirando o que era virtude e o que não era. E aí, só para encerrar, o Sócrates enfatiza que o autoconhecimento é a busca pela virtude. Para o Sócrates, o bem e o mal só serão conhecidos através da razão. O bem e o mal só serão conhecidos através da razão. Não através da emoção. Não através do sentimento, mas da razão. Isso é bom? É bom? Estou satisfeito. Atrapalhou alguém? Atrapalhou. Atrapalhou mais do que beneficiou? Para eu ter esse benefício, o outro se ferrou? Se ferrou, então não é bom. Ou seja, nós teríamos que balancear essas coisas. Isso dizia o Sócrates. E o Platão? O Platão dizia que a existência do mundo das ideias era a perfeição. Lá existia a perfeição. E a alma humana buscava essa perfeição e a felicidade. Através do quê? Do mirar a ideia e exercitar a execução para chegar lá. Que é exatamente a reforma íntima. E o Aristóteles desenvolveu a ideia de que a ética das virtudes era onde estava a felicidade. E a prática das virtudes é que levava a humanidade a se desenvolver. Então, eles colocavam sempre essas questões. Se vocês olharem os 10 mandamentos, são o que os 10 mandamentos? Eu vou ler alguns para vocês aqui. Ó. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem abaixo da terra, nem do que quer que seja nas águas ou sobre a terra. Não os adoreis e não lhes prestai culto soberano. Esse é o primeiro mandamento. Se eu entender Deus como uma pessoa, nós estamos ligados à religião. Se eu entender que Deus é uma entidade, a inteligência máxima é uma entidade que nós não conhecemos, mas que não vive na Terra e nem no nosso universo, que cria de toda a eternidade. E como diz a ciência, vários universos existem e são criados e reciclados permanentemente. Deus não pode ter um corpo humano, porque o corpo humano só vai existir onde tem água, a temperatura não pode passar de 36 graus, certo? São necessidades, há uma determinada pressão, e eu vivo a 36 graus e meio. Em outro lugar, onde for mais quente que isso, eu não consigo manter o meu corpo. Tanto é que nós suportamos o deserto, sim, com roupas apropriadas. Só isso. Nós conseguimos viver em Marte se eu tiver roupa apropriada. Então, o nosso corpo é para viver aqui, nesse planeta. E em outros planetas que já pesquisaram, deve ter mais ou menos 4, 5 mil, próximos da Terra, que tem essa configuração, que poderia ter gente na condição humana. Não quer dizer que não tenha outros espíritos, mas lá eles são diferentes. O nosso corpo é um mecanismo de obter energia. Só isso. Então Deus não pode ser assim. Deus é mais. É o máximo de inteligência. Então quando ele diz assim, não tereis diante de Deus nenhum, de mim, outros deuses, é porque Deus é Deus e não é para ser adorado. Não é para isso. Deus é.
E nós caminhamos para ser, para caminhar, para chegar ao máximo de evolução. Isso é Deus. Quando entra na adoração, significa que é uma existência que toma partido e pode me apoiar ou não, pode me proteger ou me punir, que é a mesma ideia antiga. Lá das religiões gregas, egípcias e tal. O Espiritismo diz para nós, não é assim. Deus, qual é a definição? A inteligência máxima, né? A máxima inteligência. Deus é a origem de tudo. Deus é a origem de tudo. Do nosso universo e de todos os universos. É a causa primeira de todas as coisas. Causa primeira de todas as coisas. Não é a causa, é aquilo que gerou. Então, precisa Deus criar o homem dessa forma? Se a partir de um espermatozoide, de um óvulo, cria um corpo humano? Então, antes, se pensava que Deus fazia as pessoas. Eles plantavam a semente e Deus vinha e fazia com que a semente nascesse. Mas um Deus pessoal. E não esse conjunto todo que está aqui. Esse universo que somos nós. O universo que são as plantas. O universo que é o universo. E cada um tem um papel e cumpre o seu papel. É desse Deus que a doutrina espírita fala. E aí vem o Kardec e fala para a gente assim, o Espiritismo, e está escrito isso no Livro dos Espíritos, é uma filosofia espiritualista. É uma explicação de mundo e de universo e para onde a gente vai. Se o Espiritismo, que está centrado no cristianismo como filosofia moral, a filosofia moral é cristã. Está sentado no cristianismo, se o Espiritismo for se colocar na posição de religião, ele vai ser igual às outras. E as outras, o que tem nas outras? Deus pune, é uma vida só, não acontece mais nada, ou seja, o processo é esse de punição, é místico e tal, esse é o processo. E o Espiritismo não tem nada disso, não tem intermediário, e o objetivo das nossas reuniões é o exercício filosófico. É aumentar a nossa compreensão de mundo, a nossa compreensão de nós mesmos. É para isso que nós estamos aqui reunidos nessa sala. As discussões são para isso. Não é para honrar a nada, é para fazer esse trabalho. E o plano espiritual que está aqui nos ajuda a intuir. E alguns deles vêm para participar das nossas discussões. Cada um de nós está aqui agora pensando nisso. O seu mentor, o meu mentor, os nossos mentores estão pensando nisso. Em como é que eles podem nos ajudar. E nós estamos aqui num campo de experiência. Isso é Espiritismo. O Espiritismo só foi possível lá por causa da ciência. E ele vem se desenvolvendo e nós temos que seguir nesse processo. Porque a compreensão nós já temos. Eu sou um ser moral. E tenho que trabalhar em benefício meu e da coletividade. Cumprir o meu papel. E obter o máximo para a coletividade. E com respeito não só aos humanos, mas a toda a natureza que congrega as forças para que a gente possa sobreviver. Faz sentido isso para vocês? A beleza do Espiritismo está nisso aí. Então, a cada época encarnam expoentes da filosofia, das artes, da ciência, para fazer com que a humanidade progrida. Nós desencarnamos, estudamos, aprimoramos, encarnamos de novo e cumprimos o nosso papel. E só vamos sair dessa escola na hora que chegarmos todos ao ponto de angélicos. Aí não tem mais sentido essa escola aqui. Tanto é que, na medida que você vai crescendo na hierarquia espiritual, você vai abandonando, você vai tornando o seu corpo menos denso, menos pesado, menos tudo isso. Por quê? Porque você já não tem mais tantos medos, você já tem outro tipo de situação. Faz sentido isso? E a verdadeira caridade, então,
qual é? A caridade do alimento é necessária. A caridade da roupa é necessária. Mas a verdadeira caridade qual é? É a educação. Porque se eu preciso me desenvolver com uma inteligência, um conhecimento, para compreender a moral, a educação é que vai me levar a isso. E a falta de educação leva ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Ou a educação deficiente leva ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos barbáries absurdas, onde? Numa situação de baixa educação. Faz sentido isso para vocês? E a reforma íntima trata exatamente desse aspecto. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês nessa reunião de hoje.